Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, né? Que a paz do Senhor esteja na sua vida, te abençoando, né? Um dia maravilhoso, né? Meus amados, quem não ainda conhece o canal, né? Meu canal é Ricardo Marcondes 1979. Quem quiser se inscrever ao canal, fique à vontade, tá? Dá um like. Se a mensagem do Senhor Jesus chega à tua casa, é com amor e alegria, e a palavra está sendo útil para você, né? Porque a fé vem de ouvir e praticar as palavras do Senhor. Entra no meu canal, né? Se inscreva no canal, dá um like, né? Porque as coisas de Deus, a gente tem que pensar nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, né? A gente vive num mundo bem agitado. Meus amados, sejam todos bem-vindos aí à palavra do Senhor, tá bom? O tema de hoje, irmãos, meus amados, é sobre tema bíblico aí, né? O tema de hoje é sobre gratidão, né? Devemos dar, sim, gratidão a tudo que Deus tem feito por nós, que Jesus Cristo fez por nós nesse mundo, né? Então, o tema de hoje, meus amados, para quem está chegando agora, né? O meu canal é @Ricardo Marcondes, né? 1979, né? Seja bem-vindo aí ao canal, se inscreva no canal, dá um like, né? Se a mensagem está sendo importante para a sua vida, para a edificação da sua vida, né? Seja bem-vindo ao canal. Então, o tema de hoje é gratidão, viu, irmãos? Abre sua Bíblia aí, né? Depois do livro de Colossenses, entra Tessalonicenses, tá? Primeiro Tessalonicenses aí, capítulo 5, né? Versículo 18. Vamos ler lá a palavra do Senhor para edificar a sua vida. Seja abençoado pelo poder do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, então, depois do livro de Colossenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, né? Que ali fala o tema bíblico sobre gratidão. Vamos lá, meus amados? Sejam bem-vindos. Deem graças por tudo, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, né? A palavra do Senhor está escrita, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, meus amados. Deem graças por tudo, porque esta é a vontade de Deus, é uma vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É uma vontade de Deus, né? Você reconhecer, né, como um Deus Altíssimo, o nosso Senhor Jesus Cristo, como o único suficiente Salvador para a tua vida. Meus amados, a palavra de Deus é importante na vida do homem, na vida de uma mulher, a todo momento, né? É bom você ter o conhecimento da palavra na sua vida, né? A palavra de Deus aqui fala que para você dar graças, né, a Deus, né, em tudo. Não importa a sua situação, a qual você vive. Talvez você está vivendo um tipo de problema, né? Talvez você está vivendo um tipo de problema a qual você olha para um lado, olha para outro, às vezes você não acha a solução, né? Mas dê graças a Deus, né? Porque Deus está contigo, né? A palavra de Deus é clara, né? Em Romanos ali fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra é clara, né? Então, o tema de hoje, meus amados irmãos, é tema bíblico aí sobre gratidão por tudo que Deus fez para nossa vida, por tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, né? O amor ali na cruz, levando nossos pecados, né? Ele foi crucificado, ele foi zombado, cuspiram nele, né? Deram um soco em Jesus, né? Mas tudo ali foi por amor a nós, por amor à minha vida, pelo amor à sua vida, né? Para quem está chegando agora, dá um like no canal, né? Quem não me conhece, aí, meu nome é Ricardo Marcondes, né? Aí o meu canal é @Ricardo Marcondes 1979, né? A palavra, o entendimento da palavra de Deus na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus se renova, tanto para a minha vida como para a sua, né? A cada dia. E devemos examinar as Escrituras, devemos ter o conhecimento da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que em Mateus 6, versículo 33, que eu citei num vídeo anterior, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Em Colossenses 3, versículo 2, que eu citei também no vídeo anterior, né? Que é pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então a gente tem que pensar em primeiro lugar nas coisas do alto,
as coisas espirituais, né, celestiais. Então, o tema de hoje, meus amados, é gratidão, né? Primeira carta aí de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim, que é, ó, para você que está chegando agora, vem aqui no meu canal, né, que a palavra seja edificada na sua vida, né, @Ricardo Marcondes 1979, é o poder da palavra na sua vida, né, palavra de Deus, o entendimento da palavra. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19, estejam, vamos lá, dei graças por tudo, porque esta é a vontade de Deus, né, para vocês em Cristo Jesus. Esta é a vontade, você dá graças a Deus por tudo, não importa a circunstância a qual você vive, né, meus amados? Então, os pontos bíblicos aí de gratidão, aí, sobre a palavra gratidão, é um coração grato, né? Um coração grato, ele deve ser uma realidade na vida, né, de qualquer pessoa, né? É um coração grato, né? É um coração grato que deve ser uma realidade aí, né, na vida de qualquer pessoa, né, que considere cristão. Então, meus amados, a gratidão é muito importante, você agradecer a Deus por tudo, né? E a palavra de Deus fala que porque quem reconhece, quem é salvo através do sacrifício de Jesus Cristo, né, sabe que não fez nada para merecer essa recompensa, mas quem recebeu através da graça de Deus é saber isso. Deve brotar a gratidão em nós, né, a cada dia, né, a cada manhã, né, que se inicia. Né, porque você tem que dar graças a Deus por tudo, né? Mesmo que você está com seus problemas, suas dificuldades, você tem que olhar para os céus, né? Só de você já levantar, abrir os olhos, né? Você abrir os olhos de manhã, né? Faz aí a experiência. Só de você abrir os olhos, né? Olha que Deus maravilhoso, que Jesus Cristo maravilhoso na sua vida. Você abrir os olhos aí, só de você já abrir o olho, já é uma dádiva de Deus na sua vida, né? É um agradecimento, né? Quantas pessoas queria aí abrir os olhos de manhã, infelizmente não conseguiu abrir mais os olhos, né, porque já partiu desse mundo. Né? Às vezes a pessoa estava em estado de coma, né, ficou tempo aí no aparelhos aí, para ver, fazendo teste nos hospitais aí, e infelizmente a família estava com a esperança que aquela pessoa ia sair do estado de coma, aquela estava com aparelho ali, de oxigênio ali, né, também, e não conseguiu, né, infelizmente partiu. Então, a gente tem que, só de a gente abrir os olhos de manhã, a gente ter o fôlego de vida, já é uma dádiva. A gente tem que agradecer a Deus em toda circunstância, a Bíblia fala. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, é o tema bíblico de hoje, né? A gratidão a Deus por tudo, né? É por tudo, né? Você tem que ser grato a Deus por tudo, não importa a sua circunstância. Né? Então, os pontos bíblicos sobre a gratidão aí está também no livro de Salmo, né? Grande livro de Salmo que o próprio Davi, rei Davi, escreveu ali no capítulo 92, versículo 1 e 2. Vai marcando, viu, irmãos? Fiz um resumo aqui sobre um pouco do versículos sobre a gratidão. Né? Salmos capítulo 92, versículo 1 e 2 aí. Como é bom render a graça ao Senhor e cantar louvores, né, ao teu nome, o Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal, de noite, né, e a tua fidelidade. Quer dizer, como é bom render a graça ao Senhor e cantar louvores. Olha como você vê. Né? Como é bom render a graça ao Senhor e cantar louvor ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor, anunciar o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo na minha vida, na sua vida, né? O amor leal, né? De noite, a tua fidelidade, né? Para você entender o Santo Evangelho é isso, né? A palavra do Senhor mostra vários trechos, versículos bíblicos aí, né? Sobre a gratidão que a gente devemos ter, reconhecer o Senhor como Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida. Então, uma explicação aí, segunda parte da explicação bíblica aí, sobre versículos, né? O Salmo 136 também fala, né? Versículo 1 fala assim, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor, né? Dura para sempre. Então, os Salmos
que o próprio rei Davi escreveu no livro de Salmos 136, ali, versículo 1, meus amados. Anotem, tá? Para você ter a importância, para você pegar uma caneta e um papel aí e anotar, para você olhar, depois reconhecer, cravar isso na sua mente também, como é importante ali você dar a gratidão ao Senhor. Que lá em Salmos 136, versículo 1, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre, né, meus amados? Em Colossenses também está escrito aí, né? Em Colossenses 3, versículo 17, diz assim, está escrito, que tudo o que fizeres, né, seja em palavra, né, em ação, faça-nos em nome do Senhor Jesus, né, dando por meio dele graças a Deus Pai. Quer dizer, você tem que, em Colossenses 3, versículo 17, tudo que fizeres, né, aí, ó, tudo que fizeres, né, seja em palavras, seja em ação, né, faça-no em nome do Senhor Jesus, né, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, Colossenses 3, versículo 7, fala também sobre a gratidão, né, o capítulo do versículo sobre a gratidão que nós devemos ter com nosso Senhor Jesus Cristo, né, e com Deus Pai celestial, né, que a Bíblia diz em 3, a Bíblia diz ali em João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Olha o amor, né, que a gente devemos ter em Deus e em Jesus Cristo. Ali em Efésios também, o livro de Efésios ali, na carta de Efésios, no capítulo 5, versículo 20, meus amados irmãos e irmãs, ali diz assim que, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos que dar graça constantemente, olha lá, dando graça constantemente a Deus Pai, né, que é Deus, por todas as coisas, né, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Efésios capítulo 5, versículo 20, está dizendo que você tem que dar graças a Deus, né, e ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, constantemente. Né? A palavra de Deus está clara, está escrito isso em Efésios capítulo 5, versículo 20. Em João, o livro de João, no capítulo 1, versículo 16 também, está escrito que todos recebemos de sua plenitude graças sobre graças, né? Então, quer dizer, todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça. João capítulo 1, versículo 16. Então, nós vamos dar a importância da gratidão. A importância de você ter o conhecimento sobre a palavra de Deus na sua vida, né? A todo momento você agradece aí a dádiva que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu. É uma forma de agradecimento, ó. A saúde, né? Você tendo saúde já é uma forma de agradecimento. Você abrir seus olhos já é uma forma de agradecimento, né? A importância de você abrir os seus olhos de manhã, né? As pessoas, tem muitos que não entendem, não reconhecem, né? A importância, né, que a gente temos que ter, né, é reconhecer que o Senhor é poderoso na nossa vida, né? Deus Altíssimo, e o nosso Senhor Jesus Cristo também, né? Ele, a gente tem que reconhecermos, irmão, meus amados irmãos, né? Reconhecermos e darmos graças constantemente. A palavra está escrita ali, né? Ó, está escrita ali em Efésios capítulo 5, versículo 20, dando graça constantemente a Deus Pai, né? Por todas as coisas. Dando graças a Deus Pai por todas as coisas. Efésios capítulo 5, versículo 20. Dando graças, né, constantemente a Deus Pai em todas as coisas, por meio de Jesus Cristo, né? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, a palavra está escrita, dando graça constantemente. E o tema de hoje, meus amados irmãos, é sobre gratidão. É gratidão que eu tenho a Deus pela saúde que Deus tem dado na minha vida, né? Estive agora recentemente aí, né, porque até meus 45 anos era difícil ficar doente. Infelizmente, aí, conforme a gente vai ficando um pouco mais com idade, vai aparecendo alguns tipos de problemas, né? Às vezes acontece, é normal, é muita poeira no ar, eu sou um alérgico também à poeira, é muito a atmosfera que a gente vive, né? Fumaça de carros, fumaça de cigarro que o pessoal fuma aí, né? E a gente acaba inalando isso e não faz bem à nossa saúde, né? E assim, eu acabei pegando uma pneumonia recentemente aí, né?
E infelizmente eu acabei pegando isso, uma pneumonia muito forte em mim, né? Senti muita falta de ar, né? Mas graças a bom Deus, né? Estou curado, estou bem aí, estou falando com vocês aí, meus amados. Eu só tenho que dar graças a Deus, porque é difícil ficar doente, né? Quando fica, eu acabo, infelizmente, acaba me derrubando, né? E a pneumonia, se não cuidar, ela mata. Realmente mata, né? E eu gastei muito aí com remédios aí, né? Também. Mas Deus é maravilhoso, meus amados. Eu só tenho que agradecer, né? Estou com 46 anos aí, né? De idade e quase 5 meses aí. 46 anos e 5 meses, particularmente. E eu só tenho a agradecer a saúde que Deus me deu, né? Eu, graças a Deus, eu não uso droga, não uso nada, né? Assim, que me prejudica, né? Tenho sim, cara, graças a Deus, uma saúde perfeita, né? Não tenho nem dor de cabeça. É raro sentir dor de cabeça, né? Por quê? Pela misericórdia divina de Deus aconteceu isso, porque às vezes pode acontecer uma vez ou outra de ficar doente, mas é muito raro, é raríssimo eu ficar doente. Essa pneumonia que deu em mim recentemente aí, eu nunca tinha pneumonia, nunca peguei pneumonia. Só que assim, como eu vou ter que operar também, meus amados irmãos, eu tenho que operar meu nariz, porque eu tenho dificuldade aqui em respiração pelo nariz, né? Vou arrancar as duas carnes esponjosas do nariz, só respiro pela boca. Eu tenho rinite, mas assim, dificultou, né, a respiração minha. Meus pulmões encheram aí, né, de pus e deu muita falta de ar, né? Uma sensação terrível que eu não desejo a ninguém que eu passei, né? Não desejo a ninguém, né? Muito pelo contrário, né? Desejo só bênção na sua vida. Mas é normal a gente passar por isso, porque a gente sente, porque a gente vê que o quanto a gente não é nada nesse mundo, né, meus amados? Quanto a gente não é nada nesse mundo. Às vezes a pessoa acha que tem muito dinheiro, né? As pessoas acham que tem poder aqui na Terra, mas eles não, nada sabem, né? Eles nada sabem, né? É, quando eles caem no leito de uma cama, o dinheiro que ele tem não prevalece às vezes, né? A família fica preocupada porque fica entre a vida e a morte ali, né? Então, tudo o dinheiro que ele tem, às vezes, não prevalece, né, meus amados irmãos? Então, a saúde é importante, né? Eu sou grato a Deus por isso. Já estou bem recuperado, né? Estou bem aí, graças a Deus, né? Tenho dormido bem, tenho levantado bem, né? Alimentado bem. Então, graças a Deus por isso, estou bem, estou totalmente aí curado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. A sua gratidão a Deus, né? Como diz ali em Efésios, capítulo 5, versículo 20, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, por tudo, seja na doença, né? Seja na área financeira, seja qual tipo de problema que causa na sua vida, você tem que dar graças a Deus, né? A Deus Pai por todas as coisas, né? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, Efésios capítulo 5, versículo 20, estão ali a chave também falando sobre o tema gratidão, né? Que a gente devemos fazer, devemos dar a todo momento, constantemente, ó, dando graça constantemente, a todo momento, né? A Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, então a palavra de Deus, meus amados, para quem está chegando agora, né? Se essa mensagem que a palavra de Deus está mostrando para mim, que mostrou nessa manhã maravilhosa, né? Essa manhã ensolarada, né? Na quarta-feira aí, né? Maravilhosa, no mês de maio de 2026. É somente gratidão, né? Porque Deus é maravilhoso, não importa a situação da sua vida, não importa o tipo de problema que você esteja passando, né? Às vezes você não consegue entender, mas entrega os teus caminhos ao Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Está escrito em Provérbios. Está escrito a palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele endireitará as tuas veredas, né? A palavra é clara, a palavra é fiel, a palavra é poderosa, né? Então você tem que entregar todos os teus caminhos ao Senhor e Ele endireitará as tuas veredas, né? Assim, Ele não abandona aqueles que o buscam, né? Se você buscar a Deus de todo o seu coração, né? De todo o seu coração, de todo o seu amor, né? Agradecendo todo momento, reconhecendo que Ele é fiel para a sua vida, para abençoar a sua vida, para te dar, né?
a sabedoria, né? Salomão mesmo, ele pediu, né? Ele teve ali para lidar com aquele povo rebelde, né? Ele não estava aguentando o povo ali, a situação do povo, né? Tanta rebeldia. Ele pediu a Deus para que desse um entendimento para ele, a sabedoria para ele saber lidar com o povo, né? E Deus deu a sabedoria para ele lidar com o povo. E não só a sabedoria, Deus fez ele prosperar, né? Deu riquezas para ele ali. A Bíblia fala que ele era uma pessoa muito poderosa ali, na face da terra, no sentido assim de área financeira, né? O templo que ele construiu foi feito de ouro, né? Tinha muitos ouros, né? As pessoas aí que viam ele pregando, falando com as pessoas aí sobre a sabedoria de Deus que na vida dele, as pessoas conseguiam ver Deus na vida dele, né? Levava ali, ele era uma pessoa muito abençoada por Deus, né? Por quê? Porque ele dava graças a Deus por tudo. E ele pediu a Deus também, né? Ele pediu para que Deus desse ali sabedoria para ele lidar com o povo. Mas Deus deu a sabedoria, Deus deu a riqueza. Olha para você ver o amor de Deus nas nossas vidas, né? Assim como ele fez com Salomão, ele pode fazer na sua vida também. Você não é diferente, Salomão, você não é diferente. Para Deus, ele não tem acepção com as pessoas. A Bíblia está escrito lá, se não falha a memória, ali, acho que em Romanos, né? Dizendo que ele não faz acepção, né, com as pessoas. Ele só quer que busque, que reconhece, que o adore, né, de todo o seu coração, né. A palavra de Deus fala, invoca o Senhor, será salvo, né, tu e tua família. Lá em Atos 16, versículo 31, está escrito, né, invoca o Senhor Jesus Cristo, que ele será salvo, tu e tua família. Então, a gratidão a Deus, ele só tem o melhor para nossas vidas, né? Às vezes a gente não consegue entender muita situação que a gente passa na vida, né? Talvez isso aí é uma lição que a gente aprende a cada momento, porque às vezes o mundo oferece tanta coisa ruim, né? Às vezes oferece aí, o mal está aí para levantar contra nós a todo momento, né? Usando pessoas aí para falar mal da gente. Às vezes você não consegue entender, né? Mas a Bíblia fala em Mateus capítulo 5, versículo 44, ali se não falha a memória, ame os seus inimigos e ore por aquele que os persegue, né? Então, a gratidão que a gente devemos ter sobre a nossa vida e na sua vida, meus amados irmãos e irmãs, a gente às vezes tem que se rebaixar, a gente tem que se humilhar perante a presença do Senhor, né? E agradecer tudo que Deus fez para nossas vidas, né? Tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz fez por nós. O sangue de Jesus Cristo estava na cruz ali, é pela minha vida, é por amor à minha vida e por amor à sua vida. Então, como nós não devemos dar graças a Ele, né? Pelo tudo que Ele fez por nós, aí as pessoas conseguem reconhecer. As gerações de hoje, infelizmente, eu vejo aí, né? Antigamente eu dava bênção ao meu pai, à minha mãe. Eu fui criado numa família muito pobre, muito humilde, né? Minha mãe tinha problema ali, era camada, ficou camada um bom tempo. Meu pai ali trabalhava na roça, né? Era uma pessoa humilde, pobre também. Trabalhei na roça também, ajudei muito ele. Então, meus amados irmãos, a gente não consegue, às vezes não consegue entender, né, a situação. Mas assim, o que eu quero dizer, meus amados irmãos, que eu fui criado numa família muito pobre, mas assim, meus pais me deram muito respeito para mim, tornar a pessoa que eu sou. Graças a Deus, sou uma pessoa muito abençoada. É porque tudo ensinamento que meus pais me deram, né? Assim, a Bíblia nos ensinou depois ainda mais, com o aprendizado, desde os 14 anos, ali comecei a ler a palavra de Deus, estou com 46 anos de idade, né? Comecei a examinar a Escritura bem cedo, não sou melhor nem pior que ninguém, meus amados irmãos. Mas uma coisa que eu aprendi dos meus pais também, que ficou comigo e hoje eu vejo a geração não fazendo mais isso, é porque quando ia dormir, eu dava benção ao meu pai, benção à minha mãe, né? Meus pais falavam, Deus te abençoe, meu filho, né? Dorme com Deus, né? Então, quer dizer, o amor ali dos meus pais, minha mãe, né? Era só gratidão que eu tinha sobre eles também. E gratidão a Deus, né? Por ter uma noite boa de sono, né? Então, hoje eu não vejo mais isso. A geração hoje, por isso que a Bíblia está se cumprindo.
em Mateus, capítulo 24, versículo 12, foi por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriaria, não esfriou, congelou. Ninguém está tendo mais amor, né? Infelizmente, as pessoas hoje estão vendo seu próprio umbigo, seu bem-estar, né? As pessoas hoje não querem agradecer a Deus por nada, né? A Bíblia que eu citei ontem, no livro 2 Crônica, ali, capítulo 7, versículo 14, que fala, se o meu povo, né, que chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, né, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a terra. Né? Olha para você ver o amor que Deus tem, mas precisa passar por um processo, né? E assim, temos que ser grato a Deus em todas as coisas. A Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 20, que dando graça constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de Cristo Jesus. Então, o tema de hoje, meus amados irmãos, é sobre a gratidão. É a gratidão a Deus, né? Por ser criador dos céus e da terra, por enviar teu filho, né? Unigênito ali, né? Para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna, né? O amor de Deus ali sobre seu filho, que enviou para nossas vidas, né? Pelos nossos pecados, morrendo na cruz por nós. Olha a gratidão que devemos ter. Nós devemos ter uma mentalidade, uma visão espiritual, irmão. A gente está só vendo, as pessoas hoje estão só vendo as coisas, a visão que eles têm hoje é só as coisas materiais do mundo, só as coisas ali do mundo que eles estão enxergando. Porque é isso que o demônio quer. É isso que Satanás quer. Né? Satanás, ele, em Mateus 4, versículo 4 ali, se não fala a minha memória, sobre a tentação de Jesus, Satanás ofereceu ali o reino, né, para Jesus, para que ele se prostrasse, para que ele servisse ali, né, perante ao demônio, Satanás. Quer dizer, ele ofereceu o reino para que Jesus se prostrasse a ele, né, para que se curvasse a ele. Eu te dou o reino se você dobrar seus joelhos, né? Tipo assim, se você prostrar sobre mim, me adorar, me servir. Então, Satanás, ele quer fazer isso com as pessoas, né? Ele usa aí o que ele tem de artifícios, né? Meios artificiais aí, para tentar enganar, para tentar destruir, para tentar matar a sua fé, né, meus amados? Para você não reconhecer as coisas de Deus, não dar graças a Deus. Não, quando você não reconhece, você não tem como dar graça a Deus por tudo na sua vida. Então, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele deixa claro a palavra do Senhor. Está escrito ali, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, meus amados irmãos e irmãs. Está escrito que o Deus, com a letra minúscula, porque Deus, com a letra minúscula, representa Satanás, né? É o Deus desse século, é Satanás. Quando é o Deus com a letra maiúscula, é o Deus altíssimo, poderoso. O Deus com a letra minúscula representa Satanás, né? Desse século, olha, o Deus desse século, né? Veio para cegar a visão dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ele não quer que você conheça as coisas de Deus, né? Ele trabalha 24 horas para não deixar você reconhecer as coisas de Deus, né? Ele é impressionante a paciência que ele tem, né? A paciência que ele tem no sentido de fazer cegar a sua mente, cegar a sua visão, né? Você só vê as coisas do mundo, você não vê as coisas espirituais, porque ele oferece as coisas do mundo a você para que você não enxergue as coisas do alto, né? É isso que Satanás quer. É isso que Satanás veio para fazer. Ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia mostra com clareza isso, né? Então, meus amados, quando você começa a examinar as Escrituras, como está escrito em João 5,39, examinar a Escritura porque julgar ter nelas a vida eterna. Porque são delas que de mim se testifico, né? Quando você começa a examinar a Escritura, você pede a direção ao Espírito Santo de Deus para que seja ali o Consolador e que te envie ali a unção para que dê sabedoria sobre a palavra do Senhor na sua vida, né? Quando o Espírito Santo começa ali clarear, né? Clareia ali a luz do Santo Evangelho, começa a entender as coisas de Deus, você começa a reconhecer o Deus maravilhoso, né? Você começa a reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, aí a graça de Deus resplandece sobre você e você começa a dar graça ao Senhor, né? Por tudo que Ele fez na sua vida, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 20, né? Que dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Cristo Senhor Jesus. Quer dizer, quando você dá graça constantemente ali a Deus Pai, porque você reconheceu, você examinou as Escrituras, você buscou a palavra do Senhor,
né? Mas Satanás não quer que você faz isso. Satanás, ali, segunda carta de Coríntios, capítulo 2 Coríntios 4, versículo 4, está escrito que o Deus desse século, né, veio para cegar a visão dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Santo Evangelho, que é Jesus Cristo, né? Então, por quê? Porque Jesus Cristo é a luz, né? Ele disse lá em João 8, versículo 12, Jesus Cristo disse em João 8, versículo 12, que eu sou a luz do mundo, né? Aquele que me seguir jamais andará nas trevas, mas Satanás quer que você ande nas trevas, né? Então é por isso que é importante você examinar as escrituras, conhecer o poder de Deus, né? Porque a Bíblia fala em Mateus 22, versículo 29, que eu cito em vários vídeos meus, por quê? Para você cravar isso na sua mente, tá? Eu cito esse tema não por repetição, mas para você que crave isso na sua mente. Mateus, no capítulo 22, versículo 29, fala: errais para não examinar a Escritura e nem conhecer o poder de Deus. Então, quando você começa a conhecer as coisas de Deus, né, você dá graças a Deus por conhecer a palavra, dá graças a Deus constantemente, como está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 20, que dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que dar graças a Deus quando você conhece a palavra de Deus. E se você não conhece, pede a direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pede direção aí, né, que o Espírito de Deus age na tua vida, né, para que a luz do Santo Evangelho chegue até você, né, independente da situação que você está vivendo. É importante você examinar a Escritura, é importante você conhecer as coisas de Deus, né, meus amados irmãs e irmãs. Então, o tema de hoje é gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele fez na nossa vida, né? O amor de Jesus Cristo na cruz, tudo que Ele passou na cruz foi pela minha vida e foi pela sua vida, né? Para quem está gostando aí, dá um like, se inscreva no meu canal, né? Eu espero que a mensagem de hoje faz uma reflexão sobre a gratidão de Deus e a gratidão do nosso Senhor Jesus Cristo na minha vida, na sua vida também. Faz uma reflexão sobre isso. Quando você abre os olhos, dai graças a Deus, porque você conseguiu abrir os olhos ao acordar, ao amanhecer, você abriu os olhos, né? Você está de pé, né? Você tem saúde, você é uma pessoa abençoada por Deus, porque Deus te deu aí o fôlego de vida, a sabedoria, porque é uma forma que Deus tem planos maiores que o nosso, é uma forma de reconhecer a Deus por isso, ao nosso Senhor Jesus Cristo por isso, meus amados. É uma forma de você reconhecer em forma de gratidão. Tá? O tema de hoje é gratidão a Deus e a gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo por tudo, né? Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Então, que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa mensagem seja edificante na sua vida e que a paz do Senhor reina sobre sua vida, sobre seu lar. E agradece a Deus por tudo. Agradece o nosso Senhor Jesus Cristo por tudo, tá? Porque é Ele que tem feito maravilhas para a sua vida, independente da sua situação, seja qual ela for. Talvez você está vivendo um tipo de problema com o qual você não entende. Levanta, a Bíblia fala assim, se não falha a memória minha, em Salmos ali, né? Levante seus olhos para o céu, né? Agradeça, Senhor, a tudo. E só Ele que pode fazer por você, tá? Quem quiser dar um like no canal, quem quiser se inscrever no canal, né, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ricardo Marcondes, 1979. Que você seja abençoado pelo poder do Espírito Santo na sua vida, né? Somente gratidão a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, né? Não importa a qual situação que eu esteja vivendo, eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus tem abençoado, né, a minha vida, me curou, né? O Senhor Jesus Cristo me curou da pneumonia que eu peguei recentemente aí, há pouco tempo aí, há 5 meses atrás, porque graças a Deus, né, é graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, você reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Vou orar por você, tá, que seja aí abençoado pelo poder do Espírito Santo. Senhor amado, Rei da Glória, nesta manhã eu declaro, Senhor, declaro aí a Tua presença, Senhor, a gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, né, na minha vida, na vida aí dos telespectadores aí que vê o canal, que eles sejam abençoados, graciados pela Tua presença, que o Teu nome seja honrado, glorificado para todos sempre, Senhor, que as pessoas reconheçam, né,
o Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e reconheça o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Foi o amor de Deus, foi o amor de Deus Altíssimo, né? Que enviou o Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna, né? O amor de Jesus Cristo ali, né? No sofrimento ali, levando as dores ali, as nossas transgressões, os nossos pecados na cruz, foi por amor, né, leal, né, foi por amor ali crucial, né, não há outro amor maior do que este, né, que é o amor de Jesus Cristo ali, que morreu por causa de um de nós, né, e no terceiro dia ressuscitou, né, damos graças a todo momento, né, como a palavra diz aí em Efésios capítulo 5, versículo 20, Senhor. Fazer que o povo dá graça, que reconheça aí como único e suficiente Salvador, né? Em 2 Crônicas 7, versículo 14, que eu li ontem, no vídeo anterior, Pai Celestial. Lá está escrito, se o meu povo, que clama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, né? Se arrepender dos seus maus caminhos, né? Então, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a nação, sararei a terra. O povo precisa reconhecer como o único e suficiente Salvador. Temos que dar graças por tudo que o Senhor tem feito, como está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 20. A tua palavra é poderosa, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo chega não só na minha vida, mas na sua vida, te abençoando a todo momento. Graças te dou, Senhor, por tudo, né? Pela saúde, pelo fôlego de vida. É assim que devemos sim reconhecer, não por obrigação, né? Mas sim por amor à tua palavra, por amor a tudo que o Senhor tem feito por nós. Que assim seja, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz reina na tua casa, que você seja uma pessoa muito abençoada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém, Senhor.